Imagine ser expulso de sua casa, de sua família, de sua comunidade, não por um crime, mas por uma mancha na pele que significava um destino, isolamento total. Por que uma lei tão cruel existiria na palavra de um Deus de amor? Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais controversos e mal compreendidos da Bíblia, Levítico 13. À primeira vista, este texto descreve uma lei severa que condenava pessoas com doenças de pele ao ostracismo completo. Muitos leem isso e se perguntam, seria um julgamento impiedoso ou haveria uma profundidade de misericórdia oculta por trás dessas palavras? Vamos desvendar o contexto histórico, as curiosidades por trás dessa lepra bíblica e como essa lei, que isolava pessoas, pode nos ensinar valiosas lições sobre proteção, santidade e até mesmo sobre o amor divino em nossos dias. Prepare-se para ver Levítico 13 sob uma nova luz. E se você está buscando entender melhor a palavra e as verdades que ela esconde, inscreva-se no canal Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos. Sua jornada de fé e conhecimento começa aqui. Agora, vamos desvendar os mistérios de Levítico 13. Seção 1. O pavor da lepra na antiguidade, mais que uma doença física. Para entender Levítico 13, precisamos nos transportar milhares de anos no tempo para um mundo onde a medicina como a conhecemos simplesmente não existia. Imagine uma sociedade sem hospitais, sem antibióticos, sem o mínimo conhecimento sobre vírus ou bactérias. Nesse cenário, o surgimento de qualquer doença contagiosa era sinônimo de pânico. A lepra, como a Bíblia descreve, não era apenas uma enfermidade, era uma sentença. Um estigma tão profundo que se gravava na própria alma da comunidade. Quando a Bíblia usa o termo lepra ou tzaraat no hebraico original, é crucial compreender que não estamos falando exclusivamente da hanseníase moderna, aquela doença bacteriana que hoje é tratável. O tzaraat bíblico era um termo guarda-chuva, um espectro que cobria uma vasta gama de afecções de pele, desde erupções e inchaços até descamações e feridas. Mas ainda, a lei de Levítico 13 e 14 estende o tzaraat para além do corpo humano, abrangendo mofo em roupas e até mesmo em casas. Sim, uma mancha na parede da sua casa poderia te tornar impuro. Mas o que tudo isso significava? O impacto social e psicológico para o indivíduo diagnosticado com tzaraat era devastador. Não era apenas o desconforto físico ou a dor que importava, era a morte social. Ser declarado impuro significava ser banido, expulso do acampamento, longe da família, dos amigos, do convívio social. Era uma vida à margem, uma existência solitária e marcada pela vergonha. A cada passo, o leproso bíblico era obrigado a gritar, imundo, imundo, para alertar qualquer um que se aproximasse, garantindo que ninguém, inadvertidamente, se tornasse impuro por contato. Pense no peso dessa voz, no eco da sua própria condenação. Era como se a pessoa estivesse viva, mas já sepultada para o mundo. Muitos consideravam essa condição uma maldição visível, um sinal da ira divina. Mas se o problema era apenas uma questão de saúde pública, por que a Bíblia dedicaria um capítulo inteiro com rituais tão específicos a algo que parecia ir além do físico? Por que uma mancha numa roupa ou numa casa seria tratada com a mesma seriedade de uma ferida no corpo? A resposta nos leva a um universo de significados ocultos, onde a higiene e a saúde eram inseparáveis da santidade e da presença de Deus. E para desvendar isso, precisamos olhar com atenção para o sacerdote, a figura central nesse drama. Seção 2, Levítico 13. Detalhado, o ritual da inspeção, um protocolo sagrado. Aqui entramos no cerne da lei. Levítico 13 não é uma leitura fácil.
É um manual detalhado, quase forense, sobre como identificar e lidar com o Tzaraat. E quem era o responsável por esse diagnóstico? Não um médico, como esperaríamos hoje, mas o sacerdote. Este é um detalhe crucial. O sacerdote não tinha treinamento em medicina. Sua autoridade era espiritual. Ele agia como um agente de Deus, com o poder de declarar alguém puro ou impuro. Isso já nos diz que a questão era muito mais profunda do que apenas saúde. O processo era minuciosamente descrito. Imagine a cena. Alguém percebia uma mancha suspeita na pele e se apresentava ao sacerdote. Levítico 13, versículo 2 nos diz: quando alguém tiver na pele da sua carne inchaço, ou pústula, ou mancha lustrosa, e se lhe fizer na pele da sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote inspecionava a mancha com um olhar treinado. Vários critérios eram observados. Se o pelo na área afetada havia embranquecido, se a mancha estava mais funda do que a pele sadia, se havia inchaço. Se esses sinais estivessem presentes, o veredito inicial era de impureza, mas a lei era surpreendentemente justa em sua cautela. Não havia condenação imediata em muitos casos. Pelo contrário, muitas vezes o processo exigia paciência e observação. Levítico 13 descreve os estágios. Se a mancha parecia suspeita, a pessoa era colocada em quarentena por 7 dias. 7 dias de angústia, de incerteza, isolado da sua própria gente. Após essa semana, uma nova inspeção. Se a mancha não tivesse progredido ou se tivesse regredido, o sacerdote poderia declarar a pessoa pura. Mas se a praga se espalhasse ou se o pelo branco aparecesse, a impureza era confirmada e o isolamento se tornava definitivo. E havia até mesmo nuances. Se a doença cobrisse todo o corpo, estranhamente, a pessoa poderia ser declarada pura. Por quê? Porque o branco total, ao contrário de manchas irregulares, era visto como um sinal de que a doença havia alcançado seu ápice e estava, talvez, no caminho da cura, ou pelo menos não era a lepra mais temida. Era uma diferenciação complexa. Pense nos detalhes específicos: o tamanho da mancha, a profundidade, a cor do pelo. Cada elemento era um critério rigoroso para uma decisão que selaria o destino de uma vida. Este não era um simples diagnóstico médico, era um veredito espiritual. A precisão e a repetição dessas inspeções sugerem algo muito maior do que apenas higiene. E se, em cada um desses passos, estivesse um prenúncio de uma verdade divina profunda? E se essa complexidade nos apontasse para a minuciosa atenção de Deus à vida e à santidade do seu povo? Seção 3. Além da doença, a perspectiva espiritual e cerimonial da impureza. Chegamos a um ponto crucial para desvendar Levítico 13. A lepra bíblica, o Tzaraat, não era apenas uma questão de saúde. Era, acima de tudo, uma questão de pureza e impureza cerimonial. E isso é vital para entender a mentalidade do antigo Israel. Na Bíblia, ser impuro não significava necessariamente ter pecado. Era um estado que impedia a pessoa de se aproximar de Deus no tabernáculo ou de participar plenamente da vida comunitária religiosa. Imagine a estrutura da vida em Israel. No centro estava o tabernáculo, a habitação de Deus no meio do seu povo. Tudo girava em torno da santidade de Deus e da necessidade do seu povo de ser puro para se relacionar com Ele. Mortes, nascimentos, certas secreções corporais e, sim, doenças de pele, tornavam as pessoas temporariamente impuras. Não era uma questão moral de certo ou errado, mas uma questão de estar apto, ou não, a entrar na presença do santo. A impureza cerimonial, de certa forma, era como um não autorizado para a zona de santidade divina. A Tzaraat, portanto, servia como um símbolo poderoso de impureza que afastava o indivíduo do tabernáculo e da própria presença divina.
Quando alguém era diagnosticado com Tzaraat, era como se a impureza estivesse visivelmente manifesta em seu corpo. Essa manifestação física os tornava um perigo não apenas para a saúde da comunidade, mas para a santidade do acampamento, onde Deus habitava. A proximidade da lepra com a habitação divina era impensável. Aqui entra outra camada de complexidade e mistério. Embora a impureza cerimonial não fosse sinônimo de pecado moral, em alguns contextos bíblicos, a Tzaraat estava diretamente ligada a ele. Pense em Miriam, irmã de Moisés, que foi ferida com lepra por falar mal de seu irmão, Números 12. Ou Geazi, o servo de Eliseu, que foi amaldiçoado com a lepra de Naamã por sua ganância, segundo Reis 5. Nesses casos, a Tzaraat parecia ser uma consequência direta de um julgamento divino por um pecado específico. Essa associação adicionava uma camada de terror e vergonha à condição. Então, a lepra de Levítico não era apenas um problema de pele, era um problema de santidade. Era uma barreira visível que impedia o acesso à presença santa de Deus e à comunhão do seu povo. Mas aqui reside a grande questão. Se Deus é amoroso, por que ele permitiria uma condição que levava a tal exclusão? Será que o isolamento era, na verdade, um ato de amor disfarçado? Será que havia uma proteção oculta por trás da aparente crueldade? Seção 4. A quarentena compulsória. Julgamento divino ou proteção comunitária. A ideia de isolamento de pessoas doentes nos choca hoje, mas na antiguidade, antes da medicina moderna, era uma das poucas ferramentas eficazes para conter a propagação de doenças. A lei de Levítico 13 não mandava simplesmente que a pessoa fosse banida. Ela prescrevia uma quarentena compulsória, uma medida que hoje reconhecemos como fundamental para a saúde pública. Pense na densidade populacional de um acampamento nômade como o de Israel no deserto. Se uma doença contagiosa se espalhasse rapidamente, poderia dizimar a população inteira, comprometendo a sobrevivência da nação. Portanto, a quarentena dos atingidos pela Tzaraat, por mais dolorosa que fosse para o indivíduo, era uma medida de proteção radical para a comunidade. Era um preço alto pago por alguns para garantir a saúde e a vida de muitos. Esse é um ponto crucial que nos faz reavaliar o termo cruel usado no início. Será que era crueldade ou um senso profundo de responsabilidade coletiva? Além da saúde física, havia a manutenção da santidade do acampamento. Como já dissemos, Deus habitava no meio do seu povo. A presença divina exigia pureza. A remoção do impuro era essencial para preservar a pureza do acampamento, uma forma de reverência e de honra àquele que habitava entre eles. Se a impureza se espalhasse e contaminasse o lugar da habitação de Deus, as consequências poderiam ser catastróficas. Era uma questão de vida ou morte espiritual. A lei da pureza também tinha um papel mais amplo: manter o povo de Israel distinto das nações pagãs ao redor. Os egípcios, os cananeus e outros povos tinham suas próprias práticas e deuses. Muitas dessas práticas eram consideradas abomináveis e impuras por Deus. As leis de Levítico serviam para estabelecer Israel como um povo santo, separado, um modelo de como a humanidade deveria viver em comunhão com o Criador. A lepra, em sua visibilidade e em seu poder de contaminação, servia como um lembrete constante da necessidade de pureza e santidade em todos os níveis: pessoal, social e espiritual. Então, contrariando a primeira impressão de crueldade, começamos a vislumbrar uma preocupação divina com a saúde e a santidade de todo o povo. As leis eram severas, sim, mas talvez porque a aposta era a própria existência e a identidade de Israel como nação de Deus. Mas a maior reviravolta ainda está por vir. O que acontecia se alguém era curado?
E o que isso nos revela sobre a misericórdia oculta que buscamos em Levítico 13? O isolamento era um fim em si mesmo, ou apenas uma etapa necessária em um processo maior de restauração? Seção 5. O processo de purificação e reintegração. Um raio de esperança. Aqui, meus amigos, a narrativa de Levítico 13 dá uma guinada dramática e revela sua verdadeira essência de esperança. Se o objetivo de Deus fosse apenas punir e isolar, não haveria um capítulo 14. A existência de um processo detalhado para a purificação e reintegração daquele que foi curado de Tzarat é a prova mais eloquente da misericórdia divina. Naquela época, a Tzarat era geralmente incurável. A cura de uma condição como essa não era vista como um evento natural, mas como um ato divino, um milagre. Quando um leproso era curado, era uma intervenção direta de Deus, um sinal visível de sua graça e poder. Não havia medicamentos nem tratamentos. Uma cura era, por definição, um milagre, um sinal de que a punição ou o período de impureza havia terminado. Levítico 14 descreve os rituais de reintegração, que eram complexos e cheios de simbolismo. O sacerdote se encontrava com o curado fora do acampamento onde ele havia vivido isolado. O primeiro rito envolvia 2 pássaros, madeira de cedro, escarlate e hisopo. Um pássaro era morto sobre água corrente e o outro molhado no sangue do primeiro, e na água era solto para voar livre, simbolizando a partida da doença e a liberdade do purificado. Imagine a emoção desse momento para alguém que havia sido banido, o simbolismo da nova vida. Mas não parava por aí. O curado precisava lavar suas vestes, rapar todos os seus pelos e lavar-se com água. Depois de 7 dias, ele raparia todos os seus pelos novamente e voltaria a lavar-se. Somente então ele seria considerado limpo. E finalmente, no 8º dia, ele apresentava sacrifícios no tabernáculo: 2 cordeiros e 1 cordeira, oferta de cereais e azeite, sacrifícios de oferta pela culpa, oferta pelo pecado e oferta queimada, todos essenciais para sua plena reintegração espiritual e social. Cada etapa desse processo de purificação e reintegração sublinhava o valor intrínseco de cada pessoa. Não havia condenação eterna, havia um caminho de volta. A comunidade que havia afastado o doente agora tinha um papel ativo em recebê-lo de volta, reforçando a importância da comunhão e do pertencimento. Esse era um lembrete poderoso de que, mesmo quando a impureza nos afasta de Deus e do próximo, o desejo de Deus é a restauração. A existência de um processo de reintegração completo prova que o objetivo final de Deus não era o isolamento eterno, mas a restauração. Esta não era uma lei de condenação sem fim, mas uma lei que antecipava a cura. E essa antecipação, essa espera pela cura, nos aponta para a maior revelação de todas, a verdadeira misericórdia oculta, a solução definitiva para a impureza que nos assola a todos. Uma solução que não viria de rituais com pássaros e sangue de animais, mas de um sacrifício muito maior. Seção 6. A verdadeira misericórdia oculta, o cumprimento em Cristo. Se Levítico 13 e 14 nos ensinam algo, é que a condição humana de impureza, seja física ou espiritual, sempre exigiu um meio de purificação e restauração. Os rituais, os sacrifícios, a inspeção sacerdotal, tudo isso era um prenúncio, uma sombra das coisas que viriam. Essas leis, que à primeira vista parecem tão distantes e até duras, na verdade, revelam o coração de Deus, um coração que anseia por comunhão, por santidade e, acima de tudo, pela restauração de seu povo. O Tzarat, como símbolo da impureza e do pecado, nos afasta da presença de um Deus santo. Assim como o leproso bíblico era isolado do acampamento, o pecado nos isola de Deus.
Nenhuma quantidade de rituais ou de boa conduta pode nos purificar completamente. O abismo entre a santidade divina e a impureza humana é vasto, mas é exatamente nesse ponto de desespero que a misericórdia oculta de Levítico 13 se revela em sua plenitude no Novo Testamento. A Bíblia nos ensina que todos nós estamos, de alguma forma, espiritualmente doentes, manchados pelo pecado, incapazes de nos aproximar de Deus por nossos próprios méritos. Romanos 3:23 declara: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos leprosos espirituais, vivendo em um isolamento de Deus causado por nossa própria impureza. E então, o grande plot twist da história. Surge uma figura que não apenas diagnostica a impureza, mas a cura. Jesus Cristo. Lembra-se que a cura da Tzaraat era um milagre. Jesus não apenas curava leprosos físicos, ele os tocava. Em Mateus 8, versículo 3, lemos: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, ser limpo, e imediatamente a lepra o deixou. O toque de Jesus não o tornava impuro, pelo contrário, o toque de Jesus trazia pureza e restauração. Ele inverteu a lógica do Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, que não apenas diagnostica, mas purifica. Cristo é o cumprimento de todos os rituais de Levítico 14. Ele é o pássaro que morre e o que é libertado, o sacrifício perfeito que derrama seu sangue para nos purificar. Ele é a purificação definitiva para o pecado, a verdadeira Tzaraat espiritual que nos isolava de Deus. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para que, apesar de nossa impureza, pudéssemos ser reintegrados à presença de Deus. Ele não nos isola, ele nos convida para perto. A quarentena de Levítico nos ensina que Deus leva a sério a pureza e a santidade. Mas a vinda de Jesus nos revela que o desejo de Deus pela nossa restauração é ainda maior. Ele não quer que vivamos em isolamento, mas em comunhão plena com Ele. As leis de Levítico eram instrutivas, pedagógicas, apontando para a necessidade de um Salvador. Elas nos mostravam a seriedade da impureza e a necessidade de uma purificação que só Ele poderia prover. Clímax, paz, resolução. Lais, CTA final. Portanto, quando olhamos para Levítico 13, não vemos apenas um conjunto de regras antigas e impiedosas. Vemos a sabedoria de um Deus que, desde o princípio, se preocupou profundamente com a saúde física, espiritual e comunitária de seu povo. Vemos uma lei que, embora rígida, carregava um profundo senso de proteção e um prenúncio da redenção. O isolamento temporário não era um ato de condenação final, mas uma medida profilática, uma preparação para uma reintegração que só se tornou plena em Cristo. A misericórdia oculta de Levítico 13 é a própria essência do Evangelho. É a promessa de que, não importa quão imundos nos sintamos por nossos erros, nossas falhas ou pelas manchas invisíveis em nossa alma, existe um caminho de volta. Existe um sumo sacerdote Jesus que está disposto não apenas a nos inspecionar, mas a nos tocar, nos purificar e nos reintegrar à plenitude da vida em Deus. Essa história de Levítico 13 nos desafia a olhar para a nossa própria vida. Quais são as manchas que nos isolam? O que em nós nos impede de nos aproximar de Deus e de viver em plena comunhão? A palavra nos chama à reflexão, a entender que a busca pela santidade e pela pureza não é um fardo, mas um convite a uma vida mais abundante, protegida e conectada ao Criador. A verdade de Levítico é que Deus se importa com cada detalhe de nossa existência. Ele se importa com a saúde da nossa comunidade. Ele se importa com a nossa pureza. E, acima de tudo, Ele se importa em nos oferecer um caminho de volta para Ele. Não importa a extensão da nossa lepra espiritual. Não somos condenados ao isolamento eterno. A porta da restauração está sempre aberta.
Mas a pergunta que fica é: se as leis do Antigo Testamento eram tão detalhadas e exigiam tanto esforço humano, o que significa viver sob a graça em que a purificação vem de um dom gratuito? Como essa compreensão de Levítico 13 molda nossa percepção da liberdade em Cristo? E quais outras leis da Bíblia ainda guardam lições profundas e surpreendentes sobre a misericórdia de Deus para os nossos dias? Essa é uma jornada que mal começamos a desvendar. Se esta reflexão tocou seu coração e você deseja continuar a aprofundar seu entendimento da palavra, existem muitos outros capítulos da Bíblia que desafiam nossa compreensão inicial e revelam verdades ainda mais profundas sobre o amor e a sabedoria de Deus. Que tal explorarmos juntos o livro de Números ou as complexidades das leis de Deuteronômio em nossos próximos vídeos? Aqueles livros estão repletos de histórias e regulamentos que, à primeira vista, podem parecer tão enigmáticos quanto Levítico, mas que, sob a luz da reflexão, revelam o caráter imutável de Deus e seus planos para a humanidade. Cada versículo, cada mandamento, cada narrativa bíblica é uma peça de um quebra-cabeça divino, e juntos, no canal Entenda a Palavra, estamos montando esse quebra-cabeça, descobrindo a beleza e a profundidade de cada ensinamento. Não deixe de comentar abaixo qual parte de Levítico 13 ou da nossa discussão sobre a misericórdia oculta mais ressoou com você. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que busca mais significado na Bíblia. Alguém que talvez tenha tropeçado em Levítico e o tenha descartado como uma parte difícil ou cruel da palavra. Ajude-nos a levar essa nova perspectiva a mais corações e mentes. E se você ainda não se inscreveu no Entenda a Palavra, este é o momento perfeito para fazer parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento e a reflexão sobre as verdades eternas. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e prepare-se para continuar desvendando os mistérios e a sabedoria da Bíblia. Há sempre mais para entender na palavra, e cada um de vocês faz parte fundamental dessa exploração contínua. Fique atento ao nosso próximo vídeo, pois a cada semana um novo mistério bíblico é revelado, uma nova camada de compreensão é adicionada à sua jornada de fé. Aprofunde-se conosco. Até lá, que a paz e a sabedoria do Senhor estejam com você.